Olá a todos que acompanham o jornal Movimento Online, começando agora mais uma entrevista da nossa série Movimento Saúde para falar sobre o coronavírus. E a nossa convidada dessa vez é a médica infectologista doutora Rúbia Miossi. Vamos conversar um pouco sobre a sua atual fase da pandemia aqui no Espírito Santo, como está sendo a atuação da doutora frente a esse momento complicado que o mundo tem vivido, não só o Estado, nem só o país, o mundo inteiro, e qual o prognóstico que ela faz como especialista para os próximos meses. Então, doutora, primeiramente, muito obrigado por novamente conversar com o Movimento Online. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada. Então, para a gente já ir iniciando aqui a nossa entrevista, como já foi dito aqui agora, a gente entrevistou você logo no início da pandemia e a sua rotina ainda estava se adaptando a esse novo momento, a esse novo episódio da história, né? Como que hoje está a sua rotina como infectologista e trabalhando frente a essa pandemia, frente ao coronavírus? A gente continua se adaptando, só que agora se adaptando de volta ao que a gente fazia antes, né? Antes eu era médica em hospital basicamente de ambulatório, né? Não, quase não. Eu tinha um pouco de atendimento na enfermaria. Aí passei por alguns meses de trabalho intenso somente dentro do hospital. E agora, já desde o início desse mês, a gente já retomou as atividades ambulatoriais eletivas do hospital. Então, agora a nossa vida ali está voltando ao normal. É claro que assim, né? Não é aquele normal da quantidade de pacientes que a gente sempre teve, é uma quantidade um pouco menor, porque precisa manter o distanciamento, tem horários alternativos de atendimento, tem o atendimento alternativo que é por meio de teleconsulta, uma conversa mais ou menos que nem essa que a gente está fazendo nesse momento, mas com o paciente para resolver queixas clínicas dele. E a gente ainda tem os pacientes internados no hospital com coronavírus, mas assim, com necessidades bem menos urgentes do que no passado, né? Então a gente já está mesmo retomando as nossas atividades habituais diárias, e isso é muito bom porque é sinal de que, de fato, o que representam as curvas aí de casos novos e de mortalidade, o impacto na nossa vida direta está acontecendo também, né? A gente está tendo queda no número de casos, queda na mortalidade, mais importante do que a queda no número de casos, inclusive, e isso quer dizer que a gente pode começar a retomar a vida normal novamente. Claro que assim, né? Eu não gosto de chamar de novo normal. Eu acho que não é normal você ter que sair na rua usando uma máscara. Máscara eu tenho que usar normalmente dentro do meu ambiente de trabalho, porque isso é equipamento de proteção individual nossa. Na rua, isso não é normal. Então, ter que sair ainda da rua de máscara, o álcool gel em todos os ambientes para higienização de mãos o tempo todo, distanciamento das pessoas sem poder ainda encostar em um e no outro, isso para a gente não pode ser tomado como normal. Eu gostaria que o que ficasse como normal mesmo fosse mesmo essa parte da higienização de mãos, porque protege contra outras doenças também, que não só o coronavírus, né? É para a saúde da gente. Mas eu não gosto de falar que é o novo normal ainda não. Muito se vê, então, doutora, no Espírito Santo, até no Brasil e no Espírito Santo, certos relaxamentos de condutas mais restritivas em relação à pandemia. Não sei se você chegou a ver, mas a Câmara Municipal de Vitória promulgou uma lei que flexibiliza o horário do comércio não essencial aqui na capital, em Vitória. O governo está entrando na justiça para retirar essa promulgação da lei, porque está trazendo já alguns transtornos, as ruas estão ficando cheias, os bares estão ficando lotados, as pessoas não estão respeitando o distanciamento social. Então, qual que é a sua visão sobre esse atual estágio da doença? Acha que estamos no caminho certo ou ainda acha que falta muito para diminuir essa incidência do vírus aqui? O que acontece é que, diante de uma situação dessa, pandêmica, de risco à saúde, né, não, a pandemia não acabou. O fato da gente ter cada dia menos casos novos sendo confirmados é porque foi feita alguma coisa para reduzir essa transmissão. Se a gente começa a descentralizar as ações no seguinte sentido, que o governo do estado caminha para um lado e os governos municipais caminham no sentido inverso, vai acontecer mais ou menos o que aconteceu com o Brasil lá atrás, quando se desmantelou o Ministério da Saúde e deixou que cada estado fizesse aquilo que quisesse. O nosso estado que manteve regras mais rígidas, a gente teve um controle muito melhor, inclusive de uso de leito no SUS, inclusive de número de mortes, porque desde então
mesmo mantendo as regras todas rígidas, a gente conseguiu vir reduzindo o número de mortes progressivamente. E o que a gente colhe hoje de frutos, que é esse entrar na lista dos estados que estão diminuindo os casos e as mortes, isso é uma coleta de frutos que foram plantados lá atrás com regras mais rígidas. Então, não é salutar que municípios entrem agora contra o Estado na hora de determinar as regras. É claro que a gente tem que levar em consideração que existe uma certa autonomia municipal, estadual, o município em relação ao Estado, o Estado em relação à federação, para algumas decisões. Mas decisões contrárias, nesse sentido, não ajudam. Elas são muito ruins. A gente tem exemplos de alguns municípios aí do Estado, não vou citar nomes para não criar polêmica, mas temos alguns municípios aí do interior do Estado que prefeituras relaxaram as regras, mesmo com a orientação do Estado contrária, e um município que era verde se tornou amarelo logo na sequência, e inclusive outros municípios vizinhos se tornaram vermelho num caminho totalmente inverso ao que o Estado está. Então, assim, toda regra que vem em contrário, né, ou de encontro com as regras que vêm do Estado, elas não ajudam, porque a população fica confusa, as pessoas não sabem o que é certo, o que é errado, o que pode fazer, o que não pode fazer. A gente vê que tem muitos grupos políticos que estão pressionados por determinados grupos econômicos, alguns sindicatos também estão pressionando bastante, tanto o governo estadual quanto os municipais. Então, assim, a briga agora, ela passa pela saúde, porque o problema principal, a questão fundamental é saúde, mas se tornou uma briga política, onde, infelizmente, determinados grupos querem mostrar que tem mais força do que outros. No caso específico do município de Vitória, o prefeito não sancionou a lei volta para a Câmara Municipal e a Câmara Municipal sanciona e promulga a lei. Não é adequado. Na verdade, a gente pode colher frutos ruins desse tipo de decisão. O ideal é que se converse e que se chegue a acordos, independente de partido, independente de direção direita, esquerda, centro, mas com bem fundamental, né? Tendo como propósito o bem-estar da população. Quanto mais coeso, unido for o pensamento e as decisões, mais fácil é passar por essa situação. O nosso país, ele sofre bastante justamente por não ter essa união, essa coesão. É mais ou menos como acontece nos Estados Unidos. Como lá é federativo também, cada estado faz o que quer, né? Essa independência dos estados faz com que cada estado funcionasse como um país independente. E aí você vê estados que conseguem controlar, outros estados que não têm controle absolutamente nenhum. E aí você vê grandes diferenças, e quando você junta tudo isso num dado que é do país, você vê que o país não melhora em momento nenhum. Porque um município melhora, um estado melhora, desculpa, um município melhora, mas os outros pioram. E assim o que vai acontecendo é que aquela balança vai equilibrando. Um pula para um prato da balança, o outro pula para o outro prato, e a gente continua sempre no meio, com aquele platô lá em cima de número de casos e de número de mortes. O Estado caminhou muito bem, porque até o momento os municípios, principalmente da Grande Vitória, caminharam junto com o Estado. Se agora essa união se desfizer, cada município for tomar as decisões por conta própria, não vai dar certo. Não vai dar certo mesmo. A gente já vê assim, situações absurdas na rua desde o início dessa semana, agora com esse relaxamento, vamos colocar entre aspas, né? Dá a impressão que a gente está em prisão domiciliar e vai ter relaxamento da prisão. Mas é mais ou menos isso. Esse relaxamento, entre aspas, pode trazer consequências graves nos próximos 15 dias. Veja bem, é uma doença que ela ocorre dentro de 10 a 15 dias. Então, a gente não vê assim, abrir o comércio todo hoje, funciona como quiser, amanhã já vai ter resultado. Não. O resultado vai vir, vamos dizer, a gente está hoje no final de agosto, esse resultado vai acabar vindo depois do feriado de 7 de setembro, aqui em Vitória, e aí isso pode ser fatal. Então, assim, não é o ideal tomar decisões que sejam contrárias, o ideal é, não estou concordando? Procura o governo do estado, converse, para tentar entender os motivos e tentar caminhar juntos. Caminhar separado é sempre muito pior. Entendi. Agora, então, falando especificamente do Estado como um todo.
A gente tem visto que nas últimas semanas o número de óbitos e até de casos nesta semana, que se iniciou agora, tem tido uma redução. O número ainda é alto. O interessante seria que não existisse nenhum caso, nenhuma morte, né? Mas como você acompanha e qual é a análise que você faz sobre a doença aqui no Espírito Santo e sobre essa redução também? Então, se a gente for levar em consideração que no presente momento, 26 de agosto, estamos depois das 18 horas fazendo essa nossa gravação, a gente tem aqui, estou falando o horário e a data para ter mais ou menos uma noção de quando que é esse dado que eu estou falando, tá? Uhum. 3.086 óbitos, tá certo? 3.086 óbitos totais acumulados. Mas se a gente for olhar ao longo do tempo, a nossa curva, ela vai descendo progressivamente. É uma curva que subiu muito até final de junho, vamos dizer, a partir do mês de julho, isso veio caindo. A gente já está agora no final de agosto, então, se eu levar em consideração que tem óbito que vai demorar, às vezes, até 30 dias para eu poder fechar, a gente ainda pode ter algum óbito ou outro que vai se somar nesse grupo de óbitos aí e pode subir um pouquinho a nossa curva nos dias anteriores. Mas a queda é importante, a gente vê nos últimos 14 dias uma queda de 64% no número de óbitos, isso é fantástico. No hospital que eu trabalho, a gente não tem a maior parte dos casos que estão internados, mas assim, o pouco de pacientes que a gente tem internado lá, a gente já tem percebido que o paciente que chega para a gente é um paciente menos grave, que morre menos e que precisa menos de um leito de UTI. Então, de fato, a impressão que a gente tem agora é que essa parte da grande letalidade da doença está diminuindo. Não que a doença tenha se tornado mais boazinha, mas é porque quanto menos gente tiver doente, o número de mortos é sempre proporcional ao número total de casos. Quanto menos casos, menor o número de óbitos também. E a gente está caminhando bem. Mas lembrando, a gente só está caminhando desse jeito porque medidas foram tomadas e todo mundo que precisava contribuir, contribuiu até agora para isso acontecer. Se a partir de agora a gente fizer aí a fogueira da Inquisição com as máscaras, queimarem as máscaras em praça pública e abandonar todas essas medidas que a gente teve até o momento, vai voltar ao que era antes, como em alguns países aí aconteceu a segunda onda no meio do verão europeu, por exemplo, países como França, com inúmeros casos novamente, e principalmente casos entre jovens. Lembrar que é uma doença que mata mais o idoso, mas quando a gente concentra o número de casos nos jovens, os jovens vão morrer também. Então, assim, né, o ideal é a gente evitar ficar doente mesmo, porque fica meio que uma loteria, quem morre mais, quem morre menos. Pegou a doença, o risco de morrer existe. Por mais que ele não seja muito grande, mas ele existe. Você tocou num tema interessante. A gente podia notar no começo da pandemia aqui no estado que as pessoas elas demoravam para procurar um atendimento médico. E quando procuravam, já procuravam em um estado avançado da doença. E isso foi falado muito na mídia, as ações de conscientização disseram muito isso. Ó, no primeiro sintoma, já procura um hospital, já procura um atendimento médico. Você, como infectologista, está trabalhando diretamente com a doença, com o vírus, acha que as pessoas se conscientizaram mais em relação a isso e estão procurando atendimento médico o mais rápido possível, evitando um possível óbito, uma complicação, chegar aí, ser entubado, precisar de um respirador? Então, a gente tem observado, na verdade, duas situações principais. Existe sim isso, a gente percebeu lá no começo que os pacientes morriam muito porque já chegavam sem muita coisa para a gente fazer por eles, e depois que esse apelo de procurar imediatamente uma unidade, né, para ser atendido, foi feito, as pessoas de fato responderam positivamente a isso. Então, as pessoas têm ido sim. A outra situação que ainda permanece é que a gente tem muitos pacientes que não vão no hospital ou uma consulta médica achando que vai pegar o coronavírus lá. Então, a gente sempre fala, né, que os hospitais, eles se prepararam para isso. A ala COVID não é a mesma ala das outras doenças, dos outros problemas. A gente teve um período aí, mais ou menos maio, junho, que a gente recebeu muito paciente infartado de 3, 4 dias. 3, 4 dias sem
procurar um pronto atendimento, porque depois de ter infartado, às vezes isso leva o paciente à morte. Ele chega para mim sem ter o que fazer, não posso fazer procedimento nenhum para poder recuperar essa pessoa. Então, assim, isso também aconteceu. Agora tem acontecido menos. Mas tem o paciente que está em casa, eu falo paciente assim, né? Porque a pessoa que acaba procurando a gente sempre chama de paciente. Mas tem a pessoa que está em casa sentindo alguma coisa, não procurou o serviço de saúde justamente porque estava com medo de pegar coronavírus. Às vezes era dor no peito, uma tontura, algo que pudesse ser uma doença de fato grave, que leva à morte, um infarto, um derrame, e a pessoa não procurou por medo. Mas quem está com caso suspeito de coronavírus, pessoas com sintomas, essa sim tem procurado a gente com maior frequência, ainda que não seja presencialmente, mas por meio da teleconsulta ou teleatendimento, elas têm procurado sim, e isso tem ajudado muito também na questão óbito. Outra coisa que é muito importante falar é que a gente melhorou bastante o atendimento médico mesmo do paciente que está lá dentro do hospital. A gente sabe o que fazer com esse doente hoje, coisa que a gente não sabia lá em abril. Abril a gente não tinha noção do que fazer com a pessoa que chegasse, a gente ia tratando os problemas que iam aparecendo. Hoje, um paciente chega numa unidade nossa, a gente sabe quais exames pedir, que remédios entrar, em qual momento, o que fazer, e isso já é muita coisa. E isso pensando que a gente não tem disponível no Brasil remédio aprovado para tratar coronavírus. A gente não tem. Remdesivir, por exemplo, que foi o que foi aprovado, né, fora do país, a gente não tem esse remédio disponível. Hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, essas coisas, é tudo coisa que as pessoas estão usando da cabeça delas. Não tem nada aprovado para uso no coronavírus, não. Aí é a ideia de cada um que quis prescrever para o seu paciente, lembrar que a prescrição médica ela é livre, o médico prescreve o que quiser para o paciente dele, sabendo que ele tem que arcar com as consequências dessa prescrição. Então, não é os protocolos, tem protocolo de cloroquina. Não, não existe um protocolo reconhecido cientificamente para cloroquina, para ivermectina, para nada disso. Reconhecido, mesmo a gente tem o protocolo do corticoide na fase inflamatória e do uso de anticoagulante também na fase inflamatória. Isso a gente sabe. Protocolo de quando entubar o paciente, isso também é universal no mundo todo, está lá definido por pesquisa científica. E a gente continua estudando aí outras medicações que têm aparecido para tentar intervir aí nessa situação. Tudo isso contribui para a redução das mortes, sim. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre tratamento. Na sua opinião, a gente já evoluiu no que diz respeito ao tratamento da doença? Se sim, nós temos hoje mais maturidade quanto a essa questão? Você que está à frente disso, é uma estudiosa do assunto, como que você vê toda essa situação em relação ao tratamento? Eu acho que não, a gente não evoluiu tanto assim, não. Eu teria que ser muito otimista se falar que sim, que a gente evoluiu. É fato que aquilo que foi comprovado cientificamente, que saiu aí, a gente está fazendo, todos os hospitais estão fazendo também. Mas agora, esse uso indiscriminado da hidroxicloroquina no primeiro sintoma, ainda sem ter um paciente confirmado, está sendo empírico, isso é da cabeça do médico que está fazendo, ou do serviço de saúde que optou por colocar isso como um padrão. Não tem nada disso comprovado, os estudos estão correndo ainda, então a gente não tem nada específico definido que, olha, funciona 100%, é isso aí. Não, a gente não tem nada disso nesse sentido. Medicamento antiviral no Brasil não tem para coronavírus. Remédios tipo azitromicina, que é um antibiótico, a gente já usava para pneumonia bacteriana. O que acontece é que o paciente às vezes faz uma pneumonia bacteriana lá no 11º dia, e aí eu já queimei um antibiótico antes, eu vou ter que ter raciocínio para prescrever um outro. Mas ainda continua aquela briga de que tem que passar cloroquina. Não, não pode passar cloroquina. Eu acho que é uma questão que eu sempre falo, prescrição médica é individual para o paciente, é individual para o médico. É a consciência do médico que deve ditar, né? A gente trabalha conforme os ditames da nossa consciência. Da mesma forma como tem procedimentos que são permitidos e determinados médicos optam por não fazer, porque não é de acordo com os ditames da sua consciência, como, por exemplo, um aborto permitido por lei, na sequência, a mesma coisa serve para remédio. Se eu não concordo em usar determinado medicamento para tratar determinada doença, porque isso vai contra ao que eu entendo por ciência, posso simplesmente não prescrever, não sou obrigada. Assim como não sou obrigada a prescrever uma medicação que eu não concordo. Então, assim,
Eu acho que a gente caminhou um pouco nesse sentido com alguns médicos, mas não foi com a maioria. A grande maioria que não estuda o coronavírus ainda acha que a gente, que é infectologista, a gente está lutando pela morte das pessoas. Isso não é uma verdade. Tanto que, assim, a gente nos nossos hospitais que não usam cloroquina, a gente não teve mais óbito do que as pessoas, do que os hospitais que usam cloroquina. Então, tem ainda muito esse problema. Vem muito ainda paciente pedir receita desses remédios para a gente o tempo todo. Ah, doutora, você que me trata, sei lá, da hepatite C, passa esses remédios para eu ter em casa, caso aconteça alguma coisa. Eu não prescrevo de jeito nenhum, porque não tem comprovação, não vou ficar prescrevendo uma coisa que eu não concordo. A partir do momento que tiver uma comprovação, tá lá, tá bem estudado, tá bem definido, passarei a prescrever, mas sem a menor sombra de dúvida e nem assim, nossa, falei que não funcionava, agora funciona. Não, eu nunca disse que não funcionava. Eu sempre disse que não era comprovado que funcionava. Agora é comprovado, passo a usar sem problema nenhum em relação a isso. Mas ainda tem os médicos de Facebook. Eu falo os médicos de Facebook são aqueles que nem médicos não são, mas que estão lá dando opinião. Do mesmo jeito que tem médico veterinário de Facebook, o médico vizinho, né, que nem é médico, que formou ali na faculdade da rua. Então, assim, gente para dar opinião na saúde das pessoas tem a todo lugar e a todo momento, e assim, né, eu falo, vai muito de acordo com o que a pessoa entende pelo trabalho dela e pela segurança que ela quer oferecer ou não aos pacientes dela. Funciona desta maneira. Em relação às vacinas, você acha que essa afobação de querer trazer essa cura para a Covid pode causar também uma certa dificuldade em relação a isso? Porque a gente tem visto aí que apareceram diversas vacinas, a tal da vacina da Rússia, enfim. Como é que você enxerga isso tudo? A gente ter mais de uma vacina é muito bom, porque quem conhece protocolo de aprovação de vacina sabe que a gente testa muito e joga muito produto fora porque não dá certo. Então, quanto mais produto eu tiver em teste para algum deles se salvar, melhor. É aquela história que a gente faz. Vou botar tudo que eu tiver aí de teste para ver qual deles vai funcionar melhor, qual deles vai responder melhor. Isso é excelente, é a livre concorrência, vamos dizer assim, dentro da pesquisa científica. A vacina russa, a única coisa que a gente tem a dizer contra ela é a gente não conhecer o protocolo de desenvolvimento. Produtos para a saúde que você utiliza em pessoas que são saudáveis, pessoas que não têm doença, os protocolos têm que ser divulgados para que cada país escolha se quer ou não utilizar aquele produto. Não é a mesma coisa que eu pegar aí uma medicação e querer fazer nas pessoas que estão doentes por uma doença que não tem cura e que vai morrer todo mundo. É diferente. O uso por compaixão é uma outra coisa. Pegar uma vacina para dar para uma população inteira sem saber que riscos ela causa, isso é temerário, isso não se faz. Vacina, a gente tem várias no mercado, né? E é uma outra coisa que eu falo. Eu nunca vi tanta gente procurando uma vacina e querendo tanto uma vacina, mas em contrapartida a gente nunca viu tanta gente sem se vacinar. Vamos citar um exemplo básico aqui do nosso país. A gente teve, no ano de 2017, o início de surto de sarampo. Região norte do país, teve um outro surto, nada a ver com a região norte, em São Paulo, outro surto no Nordeste. A vacina contra sarampo, que é a tríplice viral, é uma vacina que existe há muitos anos. Eu tomei a minha primeira dose em 1998, para você ter uma ideia aí quanto tempo tem que essa vacina já está de graça no SUS. Eu não estou falando vacina comprada, estou falando vacina de graça. Vacina extremamente segura, muito boa, com boa resposta imunológica. A gente conseguiu o selo, se eu não me engano, em 2009, de país livre do sarampo, para, de repente, em pouco menos de 10 anos, a gente ter vários surtos picados ao longo do território nacional. Houve um período que a gente não tinha grande quantidade da vacina disponível durante esses surtos todos, então o Ministério da Saúde direcionou esforços para os locais onde eles estavam acontecendo, então mandou mais vacina para lá. E depois insistiu em fazer a compra da vacina para ter ela disponível e fazer em toda a cobertura nacional, né? Bom, não sei se vocês sabem, mas agora os lotes de vacina estão vencendo e as pessoas não foram tomar a vacina de sarampo.
A vacina de sarampo está lá disponível, lotes enormes, as vacinas estão vencendo mesmo, para validade de agora, desses próximos meses. As unidades de saúde estão correndo atrás de adultos para poder tomar a vacina, porque o nível de cobertura vacinal era 4%. 4% da população alvo de adultos selecionado. Então, eu te falo, uma vacina de graça, conhecida, mais de 20 anos no mercado, disponível de forma muito segura, as pessoas não vão lá tomar. E estão falando de tomar vacina de coronavírus. Então, eu falo mesmo, assim, precisa da vacina? Óbvio que a gente precisa da vacina. Só que, numa população que não toma as vacinas que já estão disponíveis, vários pacientes que a gente perguntou, tomou vacina de gripe esse ano? Era paciente que podia tomar vacina de gripe de graça. Não, não tomei. E aí os motivos por que não tomou são os mais variados possíveis, passando até por aquele pessoal que tem aquelas histórias mirabolantes, né, de teorias da conspiração, que a vacina faz isso ou aquilo. Então, assim, é muito difícil você acreditar que vai chegar a vacina, os nossos problemas acabaram, porque todo mundo vai tomar a vacina de coronavírus. Sendo bem sincera para você, eu duvido muito. Duvido muito por conta do comportamento que o brasileiro já tem aqui com as vacinas que a gente tem disponível. Cobertura de sarampo muito ruim, cobertura de poliomielite muito ruim. Olha, a poliomielite foi erradicada de um país da África recentemente, agora nessa semana. A gente teve a poliomielite aqui no Brasil também erradicada muito antes, que era a vacina do Zé Gotinha. Para isso ser alcançado foi um esforço tremendo. E eu tenho certeza que se você for pegar uma amostragem aí de criança na idade de tomar essa vacina, tem um monte que não tomou, mesmo sendo uma vacina mais segura agora que a vacina injetável. Então, assim, é um contrassenso. As pessoas querem aquilo que elas não podem ter, elas querem aquilo que ainda não está disponível, como se fosse uma desculpa para poder fazer aquilo que quer fazer agora. Mas assim que a vacina estiver disponível e forem definidos quais são os grupos, eu tenho certeza absoluta que vai ter gente dos grupos definidos que não vai querer tomar a vacina porque é a vacina da China, é a vacina da não sei da onde, a vacina coloca um chip em mim, a vacina não sei o que lá. Vai ter um monte de desculpas dessas para não tomar. Vai ter uma galera da turma que não pode tomar vacina brigando e xingando na internet porque devia ter vacina para todo mundo, e é uma questão, talvez, vai ser uma questão de disponibilidade de dose. Vai ter uma brigaiada danada na internet, nego querendo tomar vacina, gente não querendo tomar vacina. E eu tenho certeza absoluta que a gente não vai conseguir atingir a cobertura vacinal necessária, porque as pessoas elas se dão ao trabalho de pensar o que elas não precisam pensar. A gente está aqui para pensar por elas, mas elas optam por não confiar, elas optam por fazer aquilo da cabeça delas que elas acharem mais confiável. Tenho atendido aí recentemente pacientes com superdosagem de vitamina D, o fígado inflamado por excesso de medicamento que está usando como profilaxia de coronavírus, que não existe. Não tem nenhum protocolo sério de profilaxia para coronavírus disponível hoje, comprovado cientificamente que funcione e que é seguro. Não tem. Então, assim, as pessoas elas preferem fazer o que elas querem. Aí eu falo, não tem problema, a gente está lá no hospital para tratar todo mundo, a gente não faz diferença de pessoas, né? Precisou, a gente está lá, mas poderia evitar. Entendi. Então, essa foi a doutora Rúbia Miossi, infectologista. Nós do Movimento Online agradecemos a disponibilidade de você conversar conosco mais uma vez. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite.